Lula caminha pelo meio da multidão, cercado por assessores e câmeras. Pessoas gritam seu nome, estendem as mãos, tentam tocá-lo, algumas com celulares apontados para capturar o momento. Ele segue seu caminho com passos firmes, parando vez ou outra para cumprimentar alguém, ou ouvir rapidamente uma solicitação, mais um compromisso entre tantos. A visita era parte de sua agenda oficial, mas então algo interrompe sua trajetória. No meio da multidão, uma senhora idosa se destaca, não pela força da voz, mas pelo silêncio e pelo pequeno pedaço de papelão que segura. A mensagem é curta, escrita com letras tremidas, quase apagadas pelo suor e o tempo. Eu só quero voltar para casa. Ele para... Por um momento, todas as outras vozes ao redor parecem se apagar. Seus olhos se fixam na mulher que continua ali imóvel, segurando aquele papelão, como se fosse sua última esperança. Lula observa a fragilidade dela, a pele marcada pelo tempo, os cabelos grisalhos presos de qualquer jeito. A roupa simples, gasta como alguém que já perdeu muito mais do que bens materiais. Ele vê ali não apenas uma senhora, mas um símbolo da tragédia que assolava a região. Ele começa a caminhar em sua direção. Os assessores tentam guiá-lo para outro lado, mas ele ignora. A multidão percebe seu movimento e abre espaço. O burburinho aumenta. Olhos curiosos acompanham a cena. A senhora mantém a postura, sem abaixar a placa. Seus olhos brilham, carregados de esperança e desespero ao mesmo tempo. Ela não sabia se seria ouvida, se o seu pedido chegaria até ele, mas estava ali tentando. Quando finalmente chega até ela, Lula não fala nada. De imediato, ele se ajoelha para ficar à sua altura e, sem hesitar, segura suas mãos. São mãos frágeis ou surdas, mas firmes. Elas contam uma história sem precisar de palavras. A idosa respira fundo. Sua voz é baixa, mas cheia de significado. Eu só preciso de um lar. Ele continua segurando suas mãos sem desviar o olhar. Os segundos que seguem parecem eternos. O peso daquele pedido, tão simples e ao mesmo tempo tão profundo, ecoa em sua mente. A multidão ao redor observa aguardando. Aquela não era uma cena comum. Naquele instante, a mulher e seu papelão deixaram de ser apenas mais uma história. Entre tantas, ela era alguém que precisava ser vista. Lula continua ajoelhado diante da senhora. O silêncio entre os dois carrega mais significado do que qualquer discurso. Ele observa, e naquele olhar cansado, percebe que há mais do que apenas tristeza. Há um peso que vem de longe, de muitos anos de luta e resistência. Como é o seu nome? Ele pergunta com a voz calma. Antônia. Ela responde quase num sussurro. O nome carrega uma história, uma vida inteira. Lula não solta suas mãos. Ele quer ouvir. Antônia morava na mesma casa há mais de 50 anos. Foi ali que criou seus filhos, que enterrou seu marido, que sobreviveu com pouco, mas com dignidade. Até que em uma única noite, tudo foi levado pela enchente. A água veio rápida, sem aviso. Quando percebeu, já estava subindo pelos móveis, pelas paredes. Tentou salvar o pouco que podia, mas não havia tempo. Foi arrastada, segurando apenas a roupa do corpo. Sua casa desmoronou diante dos seus olhos. Agora, aos 72 anos, sem família próxima, sem dinheiro e sem documentos, Antônia se via completamente sozinha. Passara semanas em um abrigo improvisado, dormindo em um colchão fino no chão, esperando por respostas que nunca vinham. Eu tentei, me inscrevi nos cadastros, fiz tudo o que pediram, mas dizem para esperar e esperar. Sua voz vacila, mas eu não tenho mais tempo para esperar. Lula aperta suas mãos com mais firmeza. Ele sabe que ia perder tudo. Já viu essa história se repetir inúmeras vezes pelo país, mas ver de perto, ouvir da própria voz de Antônia é diferente. Ao redor a multidão assiste em silêncio. Alguns gravam, outros simplesmente observam. Ninguém esperava que aquele encontro acontecesse. Ninguém imaginava que no meio de tanta gente, uma mulher, com um pedaço de papelão, conseguiria prender a atenção do presidente. Lula se levanta lentamente, sem soltar as mãos dela. Olha ao redor como se buscasse alguém. Seus assessores estão ali, atentos, esperando seu próximo movimento. Ele respira fundo e então toma uma decisão. Ele se vira para um dos seus ministros, que o acompanha na visita. A expressão no rosto de Lula já diz tudo. Não há espaço para burocracia. Isso não pode continuar. Ele diz, com firmeza, quero que resolvam isso agora. O ministro hesita por um segundo, mas sabe que não há discussão. Pega o telefone. Imediatamente a multidão reage. Murmúrios surgem. Pessoas cochicham entre si. A promessa tinha sido feita, ali na frente de todos. Antônia olha para Lula sem saber se pode acreditar.
Quantas vezes já lhe prometeram ajuda e nada aconteceu? Mas algo na postura dele, no olhar determinado, a faz sentir que dessa vez pode ser diferente. Ele se abaixa novamente e repete: eu vou resolver isso. Os olhos de Antônia marejam. Ela não diz nada. Apenas segura suas mãos com mais força. Depois do encontro, Antônia voltou para o abrigo sem saber o que esperar. Ela queria acreditar que dessa vez, as palavras não seriam apenas promessas vazias, mas a vida já lhe ensinara a não ter esperanças demais. As noites no abrigo continuavam difíceis. O colchão no chão era fino, e o espaço era dividido com dezenas de outras pessoas, que assim como ela, haviam perdido tudo. O barulho constante, o cheiro forte e a sensação de incerteza tornavam o sono quase impossível. Ela se perguntava se Lula realmente lembraria dela. Já tinha visto políticos apertarem mãos, prometerem mundos e fundos, apenas para desaparecerem assim que as câmeras se apagavam. Mas algo dentro dela dizia que esse encontro havia sido diferente. Então, no terceiro dia após aquele momento, um grupo de pessoas apareceu no abrigo. Eram funcionários do governo, acompanhados de assistentes sociais. Procuravam por uma senhora chamada Antônia. Ela se levantou devagar, hesitante. Quando confirmaram seu nome, um dos funcionários sorriu. Viemos buscar a senhora buscar. Antônia perguntou sem entender. Sua nova casa está pronta? Por um instante, ela não soube o que fazer. Ficou parada olhando para os rostos à sua frente, esperando que alguém dissesse que era um engano, que ela ainda precisaria esperar meses ou anos. Mas a confirmação veio em seguida. O presidente pediu prioridade no seu caso. Providenciamos tudo o mais rápido possível. A notícia se espalhou rápido pelo abrigo. Algumas pessoas sorriram. Outras se emocionaram junto com ela. Alguns choraram de alegria, outros de frustração, pois também esperavam por um lar há muito tempo. Antônia foi acompanhada até um carro oficial. Durante o trajeto, sua mente vagava entre memórias do passado e a incerteza do futuro. Ainda parecia um sonho. Quando chegaram ao destino, ela desceu do carro e olhou para a frente. Era uma casa simples, pequena, mas completamente diferente do abrigo ou das ruínas de sua antiga moradia. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela deu alguns passos visitantes até a porta, como se tivesse medo de que tudo desaparecesse. Mas quando entrou, viu algo sobre mesa, um envelope com seu nome. Ela abriu com mãos trêmulas e encontrou uma carta. Nunca se esqueça, o Brasil não abandona os seus. A assinatura abaixo fez seu coração acelerar. Antônia segurou o papel contra o peito e fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia respirar, aliviada. Antônia ficou parada na entrada da casa por alguns instantes, tentando absorver tudo o que estava acontecendo. Era um espaço simples, mas aconchegante. As paredes recém-pintadas, o chão limpo, os móveis modestos, mas funcionais. Depois de semanas dormindo em um chão frio, aquilo parecia um luxo inimaginável. Ela andou lentamente pelos cômodos, passando a mão sobre os móveis, como se precisasse sentir que tudo aquilo era real. Na cozinha, uma geladeira abastecida, uma cama arrumada com lençóis novos. No quarto, um armário com algumas roupas. Cada detalhe mostrava que alguém tinha se preocupado com ela. Não era apenas um lugar qualquer. Era um lar. Ainda segurando a carta contra o peito, ela se sentou devagar no sofá e fechou os olhos. Respirou fundo. Pela primeira vez desde a enchente, sentiu que não precisava mais correr, nem implorar, nem esperar indefinidamente. O peso nos ombros parecia menor. Agora, nos dias seguintes, vizinhos começaram a aparecer. Alguns já conheciam de antes da tragédia. Outros apenas tinham ouvido sua história. Trouxeram pequenos presentes. Algumas panelas, roupas extras, até mesmo flores para alegrar o espaço. Antônia percebeu que, apesar de tudo o que perdeu, ainda havia algo que resistia. A solidariedade das pessoas ao seu redor. Na semana seguinte, uma equipe do governo voltou para verificar se ela estava bem. Perguntaram se precisava de mais alguma coisa, se estava confortável. Pela primeira vez, ela pôde dizer com sinceridade que estava bem. Quando perguntaram se tinha algo a dizer, Antônia pensou por um momento. E então, sorriu com os olhos marejados. Eu só queria voltar para casa. E agora eu voltei. A história dela se espalhou. Tornou-se um símbolo de algo maior. Um lembrete de que, em meio a tantas dificuldades, ainda existiam aqueles que ouviam, que estendiam uma mão e que faziam a diferença. E, acima de tudo, que ninguém deveria ser deixado para trás. Fim. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Prêmio ao perder mais vídeos de histórias como esse.
E me conta aqui nos comentários de qual lugar você está assistindo esse vídeo. Até mais.